Dr. Gerardo Campana, da cidade de Maceió, Alagoas, vai estar conosco falando sobre ansiedade. O que será que ela quer com você? Você já experimentou isso? Conhece alguém que já experimentou? Muitas vezes damos nomes para aquilo que não conhecemos. Que tal assistir a entrevista com ele? Dr. Gerardo Campana é médico psiquiatra, é formado em psicologia e psicoterapia transpessoal, psicologia budista, docente de vários cursos na área de transpessoal e é presidente, dirigente do Instituto Lumen, Núcleo de Expansão da Consciência. Vem para cá, você vai aproveitar tudo que ele vai trazer para você, como o que é ansiedade, distâncias e aproximações de depressão, de pânico. Mas ela quer algo muito bom com você. Vem cá, eu espero você. Dr. Gerardo está ao vivo conosco no chat. Aproveita, pergunta, participe. Isso é muito importante para você, para ele e para nós. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora. Aqui, ó. Dr. Gerardo Campana, como eu disse, é um médico psiquiatra que tem uma abordagem maravilhosa sobre as questões psíquicas. Eu vou pedir para que ele se apresente agora para você, que ele conte para você quem é a pessoa Gerardo Campana e profissional. Seja bem-vindo, Gerardo. Bom, muito obrigado, Marta. É um prazer estar com você no seu programa Simplesmente Marta. Adorei o nome. Ai, que bom! E para eu me apresentar, eu sou médico, psiquiatra, psicoterapeuta, atuo na área da abordagem transpessoal, que é uma abordagem que integra a parte biológica, psicológica, social, familiar e espiritual também. Ou seja, busca ver e interagir com a pessoa, seja o paciente ou não, de uma forma mais integral. Então, meu trabalho é por aí. Como psiquiatra, eu atuo buscando também entender o ser humano dentro dessa visão mais holística, que para mim é muito mais satisfatória e muito mais ampla, no sentido tanto da abordagem como da possibilidade de ajudá-los também. Doutor Gerardo, é uma alegria para a gente ter o senhor aqui com a gente e falando com as pessoas, contando para elas como é este olhar dentro da psiquiatria, dentro do processo transpessoal, que isso talvez faça mais sentido para as pessoas entenderem como é que isso funciona. Eu quero que o senhor conte para nós o que é a ansiedade, porque eu percebo que muitas pessoas dão nomes para aquilo que elas não sabem o que é, na verdade. Você pode contar para nós? Bom, a ansiedade, né, ela é uma emoção, né, e ela tem uma importância muito grande no contexto da nossa vida, porque é graças à ansiedade que a gente chega aonde nós chegamos, conseguimos chegar. Ou seja, a gente vai se desenvolvendo na vida, porque ela é também o motor, a energia que, em muitos aspectos, de forma positiva, ela nos impulsiona a fazer aquilo que é necessário, não apenas no sentido da sobrevivência, mas no sentido do nosso crescimento. A gente ainda, como ser humano, de uma forma geral, a gente ainda se vincula muito à ansiedade e nos vinculamos fundamentalmente dentro ainda das características que nós herdamos da nossa herança animal, né? Antes disso, antes de aprofundar um pouco mais aí, é importante esclarecer que a ansiedade ela é a ponta final de outra emoção ou de outras emoções. Ela pode ser a ponta final, por exemplo, ela pode ser a ponta final do medo, né? E ela pode ser a ponta final
da raiva. Ela pode ser a ponta final da vergonha, por exemplo, né? E ela pode ser também o resultado do sentimento de culpa. Bom, é importante saber disso, né? Porque sabendo disso, aí a gente vai mais adiante conversar a respeito de como é que podemos usar a ansiedade para entender o que é que está se passando. Ou seja, ver a ansiedade aí nesse sentido como um alarme, não como algo do qual a gente precisa se livrar, né? Porque, na verdade, a gente não se livra. E quanto mais a gente quer se livrar, mais se torna recorrente a situação ou o quadro ansioso decorrente de alguma situação, seja ela predominantemente psíquica ou seja ela circunstancial e psíquica ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente entende a ansiedade como o objeto, né? Me parece E uma causa, né? Ela é um resultado, um sintoma de que algo não está bem lá dentro. É isso, doutor Gerardo? é isso aí, né? De que algo não está bem, né? Ou na relação da gente com a gente mesmo, ou na relação da gente com as pessoas em volta ou com a própria vida, né? Então, se a gente consegue entender desse jeito, a gente vai buscar, inclusive utilizando a própria ansiedade, entender o que está por trás daquela manifestação de superfície. Porque a ansiedade é uma manifestação de superfície, né? O medo é uma emoção, digamos, que pode estar por trás da ansiedade um pouco mais profunda. E por trás do medo, aí temos padrões de personalidade, né? Temos características de personalidade, sistemas de crença, temos material que pode estar ocorrendo na nossa vida psíquica e que a gente nem consegue perceber, né? Por exemplo, a ansiedade, aquela tensão que a gente não identifica, mas que muita gente fala mais ou menos desse jeito. A minha sensação é como se algo ruim estivesse para acontecer. E aí você pergunta, mas o quê? A pessoa diz, eu não sei, mas eu estou tenso. É uma sensação como se algo ruim estivesse para acontecer. Isso tanto pode estar relacionado com intuição, né? E aí é importante a gente saber disso para poder aprender a fazer a distinção, como isso pode estar relacionado à necessidade do controle. Ou seja, a pessoa pode estar querendo controlar os eventos, as circunstâncias e, portanto, a vida, ou seja, o futuro, né? E como resultado disso, uma parte dela, sabendo que isso não é possível, que o futuro é imprevisível e qualquer coisa pode acontecer, como resultado desse movimento para controlar, vem o medo, né? Só que esse medo, por ele ser intenso, ele não é sentido propriamente como medo, é sentido como uma apreensão, uma tensão. Ou seja, a ansiedade, né, ela vem como resultado. Então, ela se torna consequência de um modo de funcionamento, mas, ao mesmo tempo, ela é um alarme, como se o sistema todo da pessoa, mente, corpo, estivesse dizendo, olha, presta atenção, teu funcionamento não está legal, né? Corrige, muda. O Tem algo problema é que que a precisa gente ser olhado, né? precisa ser olhado. O problema é que a gente não percebe desse jeito, não entende desse jeito, e a própria sociedade ainda, embora já esteja mudando, ainda não fala a respeito da ansiedade dessa forma. Normalmente se fala como sendo algo que a pessoa deve superar, que a pessoa deve vencer, deve se libertar, né? Mas não como um portal de acesso ao conhecimento do seu próprio mundo interior, do seu ser. Isso modifica bastante, né? Exato, nossa, totalmente diferente daquilo que a gente ouve dizer, não é? É, Que a gente por vezes assiste na mídia ou em alguma leitura, é bem diferente. Doutor Gerardo, eu gostaria de saber assim, como é que essa ansiedade ela se processa no corpo e na mente? Existe alguma alteração bioquímica? Como é isso? existe, né? Quando a gente está calmo,
tem a predominância de certos neurohormônios. A gente não está calmo porque aqueles neurohormônios estão predominando, né? É uma interação, é um biofeedback, né? Então, nós estamos calmos e o nosso sistema nervoso está lançando uma quantidade maior de serotonina. Mas nós podemos ficar calmos ou mais calmos se a gente conseguir fazer com que o sistema nervoso lance mais esses neurohormônios, né? Por exemplo, a serotonina, né, é um desses neurohormônios. Como é que a gente consegue fazer com que o sistema nervoso produza mais, né? Aliás, não é só no sistema nervoso, que é produzido também no intestino, né? Tem outras áreas do corpo que produz a serotonina. Nós conseguimos produzir mais serotonina através da meditação, através da atividade física, através da contemplação, através da oração, né? Ou seja, há recursos, existem técnicas e recursos que podem nos auxiliar na liberação de uma maior quantidade dos chamados hormônios do bem-estar, né? Mas nós também podemos promover essa maior liberação na medida também em que a gente se conhece, né? Em que a gente se relaciona melhor com a mente da gente, e a partir daí a gente se relaciona melhor com os demais e com a vida. É óbvio que mais serotonina vai ser produzida. Mas a ansiedade ela tem a ver principalmente com noradrenalina, com adrenalina, com o cortisol, que são os hormônios do estresse, né? Então, esses neurohormônios eles estão relacionados com mecanismos primitivos, né, de atenção, de defesa, de fuga, né, que fazem parte da nossa estrutura profunda, tanto biológica quanto psíquica, e que tem por objetivo de manter a gente vivo, né? Ou seja, a gente sobreviver. Nos animais, por exemplo, quem assiste documentário animal, vê que o animal está pastando, mas ele está alerta, né? A orelha está se movimentando, e nem todos estão pastando. Uma boa parte está pastando, mas tem aqueles que estão atentos, olhando ao redor, escutando os sons. Então, tem o mecanismo ali de alerta, ele está ativado, né? Porque a qualquer momento o predador pode surgir. E nós, seres humanos, a gente não tem predadores da mesma forma como os demais animais. Temos outros tipos de predadores, mas não aqueles. O coronavírus é um, né? Mas não desse tipo, como os outros animais. Mas a gente desenvolveu também outras instâncias que não estão presentes nos animais, por exemplo, autoimagem, né? A gente desenvolveu. A questão da autoestima, que normalmente a gente vincula com autoimagem. Como está vinculado com isso, né? Então esse é um território também que nós temos que defender, ou seja, a gente vai aprendendo, a gente nem pensa. Então há um alerta em relação a tudo aquilo que pode afetar nossa autoimagem. E somente isso já é suficiente para fazer com que os hormônios ligados ao estresse e à ansiedade, eles sejam produzidos, secretados, né, e lançados na corrente sanguínea numa escala maior. Então, por exemplo, você vai... quem não está habituado a participar de reuniões, né, ou quem tem medo de reunião. Então, participar de uma reunião, mesmo que seja de 3, 4, 5 pessoas, já é meio assustador. Então, o sistema nervoso está lá lançando, que a pessoa precisa ficar alerta, a mente precisa ficar ativa, né? Porque aquilo é um perigo para aquela pessoa. Mas para quem tem o costume de participar de reuniões, isso aí não é nenhum problema, vai calmo. Então, esses neurohormônios não são secretados na mesma intensidade, né? São secretados somente naquela quantidade que precisa para estar alerta, a mente mais ativa, o raciocínio mais rápido para poder participar bem da reunião, né?
Entendi. Então, dentro desse aspecto, é importante dizer que não somente a ansiedade, né, a gente precisa compreendê-la melhor, mas as emoções de uma forma geral, né? Por exemplo, se uma pessoa não é capaz de se frustrar por ter se saído mal numa prova, num teste, obviamente que ela não vai se esforçar para, no seguinte, ela estudar mais, porque tanto faz. Né? Mas se a pessoa se frustra, ela pode pensar, puxa, eu vou me preparar melhor para a próxima, para me sair melhor na prova. Então, aí a frustração, a tristeza, por exemplo, ela é importante porque faz a pessoa refletir e reformular, se cuidar melhor, estudar mais, se preparar mais para a prova seguinte. Né? Então, é por aí. Depende de como a gente entende, depende de como a gente se relaciona com o mecanismo e também, a partir daí, o que a gente faz em relação a ele, como nós os aproveitamos. Eu considero extremamente importante, porque é um impulso, uma vontade de ser melhor, né? De autossuperação. Exatamente. Né? Que é uma busca constante pelo menos da maioria dos seres humanos, né? Buscando ser melhor. Por Mas vai enquanto, a gente está chegar um buscando tempo ser que vai... melhor. Hã? Por enquanto, a gente está buscando ser melhor, principalmente na profissão, né? Que é para Exato. ver se vai respeitado e ganhar dinheiro. Mas isso Verdade. ainda está muito vinculado às questões de sobrevivência, né? É de E autoimagem. sobrevivência. É Mas verdade. já é um caminho para que a gente perceba com mais clareza, né, que a gente não precisa estar lutando para sobreviver. A gente precisa viver. Né? E Aproveitar a viver, vida, né? aproveitar a vida, né? E viver com leveza, né? Viver curtindo a vida. E esse viver Quando, né? é isso aí. Né? E esse viver também contém o crescimento, né, na área profissional, ou seja, você gostar daquilo que você faz, você se divertir com o que você faz. Né? E aí, é claro que o nosso sistema nervoso vai responder de uma forma muito melhor do que se você fica pensando na concorrência, no outro como adversário, né? No outro que pode lhe puxar o tapete. Né? Então, aí o nível de tensão vai lá em cima, porque a pessoa está funcionando de modo ainda vinculada aos padrões primitivos do nosso ser. Né? E a gente está numa etapa, e eu acho que esse período agora de quarentena talvez tenha ajudado a gente a perceber essa etapa, que nós estamos na etapa de nos humanizarmos mais. Né? E o humanizar-se, ele tem a ver com o sair da faixa da sobrevivência. Né? Então, saindo da faixa da sobrevivência, o outro deixa de ser um competidor, é um cooperador. Né? Ou seja, aquele ou aqueles com os quais podemos nos consociar, tanto para melhorar a nossa vida, como a vida da comunidade onde a gente existe. Né? Não tem como ser feliz se a gente não estiver também ajudando a que os outros sejam, ou pelo menos encontrem possibilidades de viverem de forma mais feliz, né? Mais leves. Sabe, Gerardo, eu sempre falo isso, que eu não tenho concorrentes, eu tenho colegas de trabalho, né? Isso. Porque assim, isso traz para nós uma relação tão harmoniosa, tão gostosa, na verdade? É verdade. Né? Nós somos colegas de trabalho e olha a alegria que eu estou de você estar aqui comigo. Pois é um prazer, não é? Isso é muito Mesmo porque bacana. o objetivo é o mesmo, Marta. Né? Exato, O objetivo é o mesmo. Né? exato. Em primeiro lugar, a gente progredir, a gente crescer como pessoa. Né? Sim, E, como claro. consequência disso, poder ajudar também os demais a encontrarem seus próprios meios de crescimento. E aí isso é fundamental. Né? É Então, a gente funcionando assim, é óbvio que a ansiedade ela vai estar presente. Né? E aí eu quero falar um pouquinho a respeito da experiência da gente aqui com a quarentena, com a epidemia. Né? Foi muito importante para a gente.
no dia 17 de março, foi decretada a quarentena aqui em Alagoas, né? E aí a gente fechou a clínica e ficamos em casa. Um mês depois, óbvio, se você não está trabalhando, você não está recebendo, né? Exato. Então a gente estava usando as reservas, né, a reserva para a gente pagar as contas. E aí não tinha perspectiva, porque cada vez que o noticiário via, o pico da epidemia vai ser não sei quando, vai ser, estava sempre sendo adiado, né? E aí disse, bom, se passou esse primeiro mês, esse segundo mês provavelmente vai continuar, porque só está aumentando. E aí a gente precisa. Então, com 45 dias, a gente tomou a decisão de sair do local onde a gente estava. Ou seja, começou a vir a ansiedade, o medo, né? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai terminar chegando a um ponto que a gente não vai poder pagar o aluguel, né? E aí? E as outras contas, né? Então, a gente pensou, então vamos para um lugar que é nosso, que a gente tem uma casa próxima do local onde a gente estava, vamos reformar, vamos ajeitar aquele local. E aí iniciamos esse trabalho de reforma. E se agora a gente não pode atender, mas a gente começou a perceber que algumas pessoas já estavam atendendo online, e aí começamos. E a gente foi tendo que se reinventar para poder superar a crise. Então, de forma que hoje a gente está num novo local, está lindo, está muito bonito, Eu já vi. acolhedor, né? Esse local é da gente. Estamos com atendimentos online e há 3 semanas retomamos o presencial, né? Imagine eu, um dinossauro em tecnologia, atender presencialmente. Mas aprendi, né? Tive que aprender, ou seja, novas conexões neuronais, facilitando a plasticidade do cérebro, né? E foi divertido, né, aprender isso. A gente tinha uma atividade que a gente oferecia à comunidade, que a gente chamava de Oficina do Saber. Uhum. E era um encontro semanal que normalmente tinha entre 30 a 60 pessoas, presencialmente, com temas os mais diferentes, todos vinculados à saúde, ao conhecimento, ao trabalho pessoal. E a gente convidava profissionais que iam lá e faziam. E aí, em abril, eu fiz a minha primeira live, né, ao vivo. Aí, quando eu vi, 70 pessoas assistiram. Eu disse, yes! Mais do que lá. Né? Mais do que lá. E aí a gente já retomou a Oficina do Saber online, atendendo presencialmente. As meninas, as professoras de yoga, né, começaram a dar aulas também online. Já comecei um grupo, né, esse de treinamento de intuição e sensibilidade online. Outros estão sendo retomados online. Quando a gente puder voltar presencial, a gente volta, mas a gente não vai parar mais na rua online. Exato. A gente vai continuar, né? A Oficina do Saber, essa não vai voltar presencial, né? Porque a pessoa assiste no conforto lá, pode ter uma pipoquinha do lado, né? Ainda pode fazer perguntas, né? Porque uma das coisas boas lá era a interação. O pessoal perguntava, se respondia, ou seja, tinha uma interação. Mas aí, fazendo a live, eu percebi que o pessoal podia perguntar também. Eu nem sabia disso, para você ter Olha, que descoberta! Pois é, que o pessoal perguntava, podia se responder. Né? Então, não vai voltar. Esse daí não vai voltar a ser presencial, vai continuar online. Né? E aí a gente vai funcionando, ou seja, aquela ansiedade, aquele medo, serviu, né, para a gente se reinventar, para a gente mudar um bocado de coisa. E aí novas perspectivas estão abertas para a gente. Né? Um campo olha que a ansiedade faz. Né? Olha o que a ansiedade faz. Né? Desde que a gente se relacione razoavelmente bem com ela. Né? Porque se a gente esteja aberto para as mudanças, né? A gente tem que estar aberto para a mudança. E a gente entender. Eu também fechei o consultório. Né? Eu fechei o consultório físico e agora eu só atendo online. E tem sido maravilhoso. Isso. Sim, eu também era dinossauro na internet, sabe? Dinossauro nas lives, apertar botão, eu era um dinossauro. E eu tô até me aprendendo a editar vídeo, eu tô aprendendo
a mexer no computador, a encontrar programas novos. Então, isso é a ansiedade que faz, né? Então, ela quer muita É, gente, né, Gerardo? isso, Ela né? quer muitas coisas Agora, com a gente. se a pessoa não sabe disso, não tem esse conhecimento e não tem uma metodologia, né, que a possibilite utilizar a ansiedade como um portal de acesso para seu mundo interior, a ansiedade, aquilo vai tomar conta, né? Cria um nevoeiro mental que leva a pessoa a perceber, a pensar e imaginar que não tem saída. Aí se transforma numa tortura, num sofrimento que É a verdade. pessoa muitas vezes precisa recorrer a uma ajuda profissional para ter um alívio naquilo dali, né? Através de um medicamento ou de alguma outra forma. Mas se a pessoa conhece, por isso que é importante ter boas informações, por exemplo, se você for estudar a ansiedade só do ponto de vista médico, você não sai dela. Você vai saber como é que o sistema límbico entra nisso daí, né? A amígdala, córtex cerebral, os processos de modulação, etc, etc. Mas o que, é que você vai fazer com essa informação? Não, não tem muita coisa a ser feita Não com tem a isso. chave para sair dali, né? Não, não tem a chave. Agora, Exato. se você entende, né, que seu corpo é uma tela através da qual seu inconsciente se comunica com você, eu de superfície, né, o eu pequeno, o ego, então aí você vai aproveitar a tela e estabelecer uma conexão com essa tela, se permitindo sentir as expressões do seu mundo interior. E aí você vai percebendo as engrenagens, né? Desde aquela mais superficial, as sensações que você experimenta a nível de corpo, a nível de mente, até chegar à emoção verdadeira, da emoção ao sistema de pensamento que está alicerçando a emoção, e a partir daí, se você souber como, se não souber, você vai buscar ajuda. Você poderá encontrar as matrizes daquilo ali, que muitas vezes estão na infância. O adulto amadurecido, ele se relaciona de uma forma mais tranquila com os eventos, né? Ele se coloca disponível para o aprendizado. Mas quando nós temos uma criança, ou seja, utilizando a linguagem de Freud, uma parte da nossa libido que não se desenvolveu, essa parte ela pode assumir a camada de superfície, né? Toma conta do ego, e aí o ego passa a agir motivado, né, por aquilo que é um comportamento, uma experiência antiga, atualizada, né, por alguma situação nova. E aí fica uma coisa incongruente, fica uma coisa estranha, né, pela reação que está acontecendo. Mas se a pessoa sabe, né, e o ego está razoavelmente fortalecido, que aí é preciso também um ego fortalecido. E aí eu gostaria de frisar que ego forte é diferente de ego rígido. Ego rígido, né, é aquele que quer controlar tudo. O ego forte é flexível e tem consciência do que pode e do que não pode controlar. E aí esse ego é capaz de acolher, se relacionar, conviver para aprender. E aí Mas, fica muito diferente. oh, com certeza, totalmente diferente. Fica bem Até diferente, realmente. autonomia, na verdade, né? Dá autonomia. Né? A gente não fica, digamos assim, né, desejando que seja da forma como não está sendo. Né? Exato. A gente vai conviver com a realidade como ela é. Agora, buscando aprender através daquilo que a realidade coloca em nosso caminho, para que a gente possa encontrar as alternativas, que podem não ser aquela que a gente gostaria, É, né? Porque a gente pode pensar de um jeito e a vida coloca de outro. que é Né? o que a gente E a gente, precisa, não é o que a gente quer. é isso aí. Né? Se a gente quiser adaptar a vida ao jeito da gente, a gente vai se perturbar. Agora, é a gente que tem que se adaptar àquilo que a vida está proporcionando a gente e aprender através. Eu Exato. gosto muito daquela oração do AA.
ela diz, Senhor, dai-me forças para mudar o que me é possível. Dai-me resignação para aceitar o que não posso mudar. E sabedoria para distinguir uma da outra. Olha, isso é sabedoria mesmo, não é mesmo? Eu acho fabulosa essa oração, né? Porque ela sintetiza, né, aquilo que a gente precisa aprender em relação à vida. Porque às vezes a gente fica ali querendo, 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 mas a gente não tem um passo decisivo para aquele querer, né? Fica só querendo. Então, assim, o passo é o que eu preciso fazer para chegar lá. É isso aí. Só querer já estar lá. É fazer o caminho, né? E fazendo este caminho, a gente transforma muitas coisas. É isso aí. Eu estou adorando isso. Daí a pergunta, né? O que é que a ansiedade quer de mim? Né? Nossa, ela quer muitas coisas, eu acho. O que é que ela me aponta? O pessoal costuma, eu me divirto com as sínteses que aparecem na internet, né? Elas são bem, reduzem bastante a questão, mas elas apontam numa direção, né, que muitas vezes é importante e sábia. Por exemplo, o pessoal posta na internet, a ansiedade, né, é excesso de futuro, angústia é excesso de passado. Se a gente for ver direitinho, né, normalmente, boa parcela da ansiedade está vinculada a padrões de personalidade de controle, né, relacionados com o futuro. Ou seja, eu tenho um modelo na cabeça de como a vida deveria ser e eu fico tentando enquadrar a vida dentro daquele modelo. O resultado disso é muito medo. E o produto final do medo é a ansiedade, aquela apreensão indefinida com relação ao futuro. E quanto mais, se a pessoa não percebe, óbvio, isso vai se avolumando com o tempo. Daí tanta gente ansiosa. Enquanto que a angústia, ela, também reduzindo bastante, né, ela está muito relacionada com insatisfação e raiva. Em primeiro lugar, em relação a mim. Em segundo, em relação a alguma coisa que eu estou vivendo ou eu já vivi. Se eu não resolvo isso, eu vou acumulando insatisfação. E a gente tem um armazém dentro da gente, um psiquismo da gente, que aquilo que não é resolvido vai ficando armazenado, né? E aí chega um tempo que a gente reage a um evento que nem é tão grande assim, mas a reação é desproporcional ao ocorrido, né? Porque não tem a ver só com o ocorrido, tem a ver com tudo aquilo que está armazenado dentro de mim, vem à tona. É ruim? Não, não é ruim. É desagradável, é doloroso, mas pode ser muito bom se eu entender que o meu sistema está me requisitando para uma percepção diferente daquilo que tanto eu estou vivenciando como aquilo que eu estou sentindo, né? Mas se eu não entender, eu vou ficar me livrando tentando me livrar só do alarme. É verdade. E aí vou sofrer bastante. É verdade. Existem, assim, vários tipos de ansiedade, doutor Gerardo? Tem. Por exemplo, a ansiedade do namorado que está indo ao encontro da namorada, né? Aquela expectativa. A expectativa, né? Essa é uma ansiedade positiva, né? A ansiedade de algo novo, né? Ela tem uma ponta de medo porque é algo novo, mas ao mesmo tempo a expectativa pelo desafio, né? Então tem a ansiedade, digamos assim, que é positiva, né? E tem aquela ansiedade que ela é negativa. No meu entender, se conseguir compreender como alarme, toda ela termina se tornando positiva. Agora, se eu não consigo entender como alarme, ela vai só repercutir no seu aspecto negativo. E aí tem uma coisa muito importante, né? Por exemplo, se eu sei que a mente inconsciente não conhece o não, né, eu vou evitar qualquer forma de rejeição. O inconsciente, a palavra não,
A rejeição, o inconsciente não conhece. Por exemplo, se eu digo não quero pensar isso, é pior. Aí é que eu penso. Já Se estou eu digo pensando, não, né? tanto que tem o exercício chamado do vermelho, o teste do vermelho, que se pede a pessoa pense no vermelho, pense. Agora tire o vermelho da sua mente. Cadê tirar? O Não vermelho sai. fica como pano de fundo. Agora, Então, transforme no laranja, transforme no amarelo, transforme no verde. E aí vai, e aí o vermelho termina saindo. Então, se eu não sei que a mente inconsciente não conhece não, e eu fico revoltado por aquilo que eu estou pensando, sentindo, ou pelas minhas reações, eu vou sofrer duplamente ou triplamente, porque eu reforço o sofrimento pela não aceitação de algo que é meu. Agora, se eu sei disso e em lugar de reagir, eu ajo acolhendo a minha reação, o que eu estou sentindo, né? Já a partir daí diminui o sofrimento, diminui a intensidade. Se além de acolher, eu consigo conviver, o sofrimento diminui mais ainda. Se eu faço isso respirando profundo, aí é que ele diminui. E se além disso eu entendo que aquilo que eu estou sentindo é uma porta de acesso para a minha mente mais profunda, eu posso compreender as engrenagens, eu posso perceber as engrenagens que está repercutindo no meu campo de superfície daquela forma desagradável e poder inserir uma pequena diferença que vai levar a uma mudança significativa depois de algum tempo. Agora, isso não se faz de um dia para o outro, né? sim, claro, é um Dizer, processo, você né? pode fazer isso instantaneamente, você pode. Não se faz. Isso é um aprendizado, requer conhecimento, requer metodologia, requer treino, né? E requer tempo para que vá aprendendo a mudar, Experimentando, né? experimentando. É um processo, não É tem um processo. facilidade, né? É isso mesmo, Mas sentir Márcia. isso de uma maneira, né? Por isso que é É, importante o terapeuta. Porque o terapeuta pode clarear como é que você está funcionando, não é mesmo? pode. Doutor Geraldo, eu quero perguntar uma outra coisa que, assim, a gente hoje, com essa pandemia, tudo, muitas pessoas estão sofrendo de solidão. A solidão traz ansiedade ou é a ansiedade que traz uma solidão? Como é que é isso? A minha relação com a solidão, né, pode gerar a ansiedade, né? Pode gerar. Ou seja, pela não aceitação daquilo que eu estou vivendo. Como a ansiedade que eu vivo, ela pode me levar também à solidão, se eu for me afastando das pessoas com as quais eu convivo. Né? Daí a importância de eu poder perceber qual é a emoção que está por trás do evento ansiedade. Né? Nesse período da quarentena, né, eu tenho, eu tenho conversado com muitas pessoas através da internet, né, que me falam a respeito da solidão. Algumas porque vivem só mesmo, né? Ou seja, elas estão sozinhas. Agora, e é algo desagradável, né? A pessoa poder experimentar. A solidão em si, ela não é ruim. Né? Quando eu tenho uma relação comigo mesmo, boa, né? Boa. Ou seja, eu consigo ser uma companhia boa para mim mesmo. Né? Que isso a gente vê, por exemplo, o Winnicott falando muito, né? O indivíduo que é capaz de estar só, porque ele é uma boa companhia para si mesmo. Para que eu consiga ser uma boa companhia para mim mesmo, eu tenho que ter uma relação razoável comigo, com as diferentes instâncias que compõem o meu ser. Se eu não consigo isso, eu vou ter uma relação não muito boa, e pode ser até difícil mesmo, comigo ou com áreas do meu próprio ser, como consequência com as pessoas com quem eu convivo ou com a própria vida. Não é? E se a pessoa
ela tem uma dificuldade de convivência, inclusive consigo mesma, né? E ela está sozinha, aí é que é triste. Aí é que é triste. E daí a importância, né, desses movimentos, como, por exemplo, CVV, os atendimentos fraternos, através da internet, através dos quais pessoas que estão vivendo a dor da solidão podem encontrar um momento de consolo, de companhia e ter um alívio, muitas vezes significativo, para aquela dor que estão experimentando. Isso é muito importante. Doutor Gerardo, existe alguma relação entre ansiedade e fobia? Elas se aproximam, se distanciam? Como é isso? Há uma distinção, por exemplo, entre a ansiedade comum, né, que advém de um medo inespecífico, ou um medo relacionado com o futuro, né, que, vamos dizer assim, pelo menos 80% a 90% da população sente, né, está cada vez maior o número, a quantidade de pessoas ansiosas para aquilo que se denomina fobia. Né? A fobia é um medo intenso, que pode ser com objeto ou sem objeto. Né? Por exemplo, as fobias específicas, medo de aranha, medo de barata, medo de cachorro, né? Medos assim, que tem um objeto bem específico. Ou a fobia social, o medo de locais de encontrar pessoas, de ir a um restaurante, de ir a locais onde tem pessoas, a fobia social. A agorafobia, né, que é o medo de espaços abertos, ou sem multidão, mas é mais comum com multidões. E é diferente também daquilo que se convencionou chamar de pânico, síndrome do pânico, porque essa é uma ansiedade paroxística que vem de uma descarga intensa neuroadrenal, né, através da qual uma carga maior dos neurohormônios do estresse, como a adrenalina, né, é lançado na corrente sanguínea, e aí o indivíduo, em segundos, ele vai sentindo a repercussão dessa descarga, né, o aperto, como o pessoal costuma chamar, na boca do estômago, né? Aquele aperto que vai subindo, o coração que dispara, a garganta que aperta, a boca fica seca, a respiração curta e uma sensação como se algo quente fosse subindo. Aí o pessoal diz, até a tampa da cabeça, e parece que vai estourar com os miolos explodindo para tudo que é lado. Essa é uma definição muito comum que isso, muita né? gente diz, e é forte. Então, isso aí é decorrente de uma descarga neuroadrenérgica. Essa descarga ela pode ter a ver com alguma situação que a pessoa está vivendo, ela pode ter a ver com a interpretação de alguma situação, ou ela pode ter a ver com algum núcleo que está lá no inconsciente da pessoa. Mas sempre tem algum motivo, que pode ser consciente ou inconsciente. Na maioria das vezes é inconsciente, que aí a pessoa relaciona, seja também consciente ou inconscientemente, com a ideia de que está correndo perigo de morte. E aí se apavora, grita, sai correndo, vai em busca de ajuda, vai para o hospital, serviço de emergência, e aí o pessoal faz os exames, não encontra nada, dá um calmante, e muitas vezes a pessoa sai aborrecida, dizendo, achando ou acreditando que não encontraram o que está acontecendo com ela. E aí repete, até ela entender, né, que ela não está necessariamente correndo um perigo de morrer, nem de enlouquecer, que aquilo é uma descarga, né, até conseguir entender realmente e superar aquela situação. Né? Mas são, digamos, situações patológicas. É diferente daquela
ansiedade, daquela tensão que se vive no dia a dia, né, que estatisticamente é tão comum que se convencionou a dizer que é normal. Não é propriamente normal, é tão comum que parece, do ponto de vista estatístico, ser normal, mas que ao longo dos anos, das décadas, vai acarretando prejuízos do ponto de vista da saúde física e também psíquica, pode ser. Vai levando à hipertensão, à alteração do metabolismo da glicose, pode colaborar para a obesidade, né? E a insônia, né? E por aí afora. Né? Alterações articulares, mas isso com o tempo, não é logo, não. Né? Então, quanto mais cedo se cuida, e o ideal seria se trabalhar no sentido da prevenção, né? Ou seja, auxiliando as pessoas a compreenderem tudo isso que a gente está conversando e a desenvolverem metodologias, né, de se relacionarem de uma forma mais eficaz com o seu próprio mundo psíquico, afetivo, emocional e a imaginação. Porque comportamento tem muito a ver com esses 4 pilares. Você veja, Marta, né? E aí eu acho que é importante dizer isso, e a nossa sociedade tem uma preocupação imensa com a educação, o que é positivo. Né? A educação no sentido de preparar o indivíduo para uma profissão. Mas não há ainda nenhum cuidado com a educação dos pensamentos, da emoção, dos sentimentos e da imaginação. Né? É verdade. Não é verdade isso? Onde é que se fala? Está se falando agora, mas de forma genérica. Não existe uma estruturação em relação a isso. Não existe um programa em relação a isso. Treinar a educação é para ter, né? A educação é tenha. Tenha. É para ter. Né? Ainda estamos vinculados a isso. Né? A gente ainda está coletando nozes, né? Coletando nozes que eu estou dizendo, lembrando do esquilo, né? Que ele passa o verão guardando as nozes, porque vai chegar o inverno e ele precisa ter. Né? A gente ainda funciona assim. Né? Eu ainda funciono assim. Né? Todos nós, de uma maneira geral, ainda funcionamos assim. Que é a sobrevivência, né? Eu não estou dizendo que não é importante ter previdência, ter cautela, né? Ou seja, a gente pensar em relação ao futuro. Mas se a gente vive muito mobilizado em relação a isso, as áreas que são fundamentais e que a gente precisa dar prioridade, elas se tornam secundárias. Né? Onde é que se fala em treinar gentileza, treinar generosidade, treinar solidariedade, treinar abnegação? Eu gosto muito de uma frase do Emmanuel, quando ele diz assim: se queres que a bondade um dia te seja inata, treine-a todo dia. Ou seja, esses sentimentos que compõem os verdadeiros valores humanos são treináveis. Né? E a gente precisa se educar no sentido da gente desabrochá-los, porque eles já estão dentro da gente. Né? Eu sou daquela teoria, né, que a gente já tem dentro da gente aquilo que a gente precisa. E aí eu não estou me referindo só às filosofias orientais, né, porque nosso instrutor maior aqui do Ocidente, Jesus, né, ele já dizia: onde é que está o reino de Deus? Dentro de vocês. Né? E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é essa instância que na psicologia transpessoal se chama de eu superior. Né? Ou seja, é o resultado de toda a evolução filogenética, desde a célula primitiva, se a gente pegar por esse lado, até nós, seres mais complexos. Imagine a quantidade de informação. E aí, o que é que a gente está desenvolvendo por último? Solidariedade, cooperação. Ou seja, a partir do momento que nós, humanos, começamos a desenvolver
córtex pré-frontal, né, a gente pode começar a mediar os impulsos que vêm da amígdala, que vêm do hipotálamo, que vêm dos núcleos de base, que estão relacionados com o viver primitivo. E aí, o que é que pede o córtex pré-frontal? Espera aí um pouquinho, vamos refletir, não vamos reagir de imediato, vamos pensar o que é que precisa ser feito, né? E fazer de forma diferente. Mas como a gente ainda vive numa selva, né? Aí tem uma outra frase do JC que eu gosto muito também, né? Sede mansos como as pombas e astuciosos como as serpentes, né? Ou seja, a gente precisa desenvolver a paz dentro da gente, mas a inteligência e a astúcia para a gente poder perceber também quem quer invadir o espaço do nosso ego, para a gente não deixar, não é? Porque ser pacífico não significa se tornar capacho, nem deixar que qualquer um faça o que quiser. De E é jeito muito nenhum. difícil, né, doutor Gerardo, as pessoas entenderem essa diferença, ter esse discernimento, né? Acha que tem que ser bom. Ser bom não é ser bonzinho. Não, não é, de jeito nenhum. Não é? Nem é 8, nem é 80. Né? Quando Exato. diz, se te baterem numa face, oferece a outra, né? Se me baterem concretamente numa face, eu já vou segurando a mão para que não bata na outra. Agora, eu preciso respirar profundamente para que não haja, não reaja, né? Na mesma dimensão do animal em que o outro está agindo. Porque se eu tenho uma compreensão diferente, eu posso agir como um ser humano mais amadurecido, né? Agora, dando limite para que o outro não avance esse limite. E isso é muito importante, né? Tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista social, para que a gente viva, não somente sobreviva, mas para que a gente viva uma vida realmente mais plena, né? Mais tranquila até onde nos for possível, dentro das circunstâncias que nos rodeiam, né? Mas com qualidade, né? Para que a gente possa chegar mais adiante, seja o tempo que for, né? Quando, por exemplo, a morte estiver nos convidando, e dentro da gente tenha um sentimento de que a gente aproveitou bem a vida. Participou com alegria dessa vida, não A é? gente participou com alegria. Eu nunca vi ninguém morrer que tenha reclamado por ter trabalhado pouco, não falava em trabalho. Normalmente dizia, puxa, eu só queria um pouco mais de tempo para estar com minha família. A família era o pensamento predominante, ou seja, os afetos. Então, o que é mais importante? Sentimento, os sentimentos, né? Os afetos, os relacionamentos. Então, são esses que precisamos valorizar. Mas, por enquanto, a gente passa a maior parte do tempo lutando a batalha de cada dia e a menor parte do tempo desfrutando da companhia daqueles que nós amamos. E a gente precisa corrigir isso. E como é bom a gente estar em família, né? Estar com a ama, não necessariamente só a família, né? Mas com os amigos, as pessoas com quem a gente escolhe estar, né? É muito bom. É isso aí. É muito bom mesmo, né? E essa quarentena que eu vi tanta gente reclamando, né? Quando ela começou, né? Eu me lembrei dos treinamentos de meditação que eu participei, né? Em retiro. Os retiros para treinamento de meditação, que a gente ficava 10 dias, né? Às vezes até mais tempo, muitas vezes em silêncio absoluto, treinando meditação, conexão consigo próprio. Eu não me considerei confinado, eu não me considerei recluso. Eu estava em confinamento, eu estava em retiro, né? E aí aproveitei. Estava com minha família, com pessoas que eu gosto, estava com minha esposa, meu filho, os demais. Eu mantinha contato via WhatsApp. Né? Que maravilha, não reclamo de jeito nenhum da tecnologia, né? A gente tem que saber usar.
Né? Quanta Tem que gente, eu converso... aproveitar, que tem muita coisa. Pois é, conversava com minha gente, eu tenho a maior parte da minha família, uma boa parte está na Itália, né? E conversava com eles, né? Através de videochamada, ou seja, eu tinha momentos muito bons, né? Sofria quando via tudo que estava ocorrendo, né? Com o pessoal, né? Os internamentos, as perdas, né? Os lutos, as dores, e aí sentia isso, né? E colocava essas pessoas nas minhas vibrações, né? Para que pudessem, né? Viver a experiência com aceitação, com acolhimento, transformando-as em aprendizado, né? Mas não foi um período, o distanciamento, né, dentro da minha casa não foi um período ruim, não. Estava com minha esposa, estava com meu filho, estava lendo, estudando. E aí depois comecei as lives. É tanta live no mundo, né? Na medida em que fui fazendo, o pessoal foi me chamando também. Vamos embora. Tem semana que é 3, 4, né? 5 lives. Vamos fazendo. Aí E que bom, né? Que você foi pode oferecer divertido esse também. saber. Fui aprendendo a mexer com esse negócio aqui, né? Que antes eu sabia ligar, desligar, né? E algumas coisinhas mais além disso. Agora já sei mais coisas, né? Melhorei no PowerPoint, melhorei em um bocado de coisa. Aí eu vou lá no YouTube, procuro um tutorial, Exato. aprendo. Né? A gente está se virando, não é? Pois é. Soluções. É por aí. Gerardo, eu fico assim muito feliz de poder contar com o seu saber aqui no Simplesmente Marta. Eu sempre digo para as pessoas que eu convido pessoas que, consequentemente, são excelentes profissionais, né? Mas a pessoa que eu conheço é maravilhosa. Então, eu tenho confiança de trazer e colocar, né? Apresentar, recomendar, porque eu conheço o ser humano. E olha, vocês estão vendo aí que ser humano maravilhoso é esse, não é mesmo? A família dele é maravilhosa. Então, eu quero que você possa deixar para essas pessoas que estão te ouvindo aqui, que estão te assistindo, uma mensagem do coração e uma forma que elas possam identificar essa ansiedade quando a sentir e poder fazer algo em benefício dela mesma naquele momento. O que é que você pode contar para nós a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer, não é? Eu sou muito Porque grata. tanto eu sei que você é uma profissional competente, já fiz alguns cursos que você promove, né? E são sempre muito bons, né? Então, dizer que é uma honra estar aqui com você, participando. Para mim, é uma honra, realmente. E o que eu quero dizer é que essa pandemia, pelo menos a mim, ela está me ajudando a perceber algumas coisas que são muito importantes, de forma mais clara, né? Primeiro, eu preciso de menos coisas, né? Ou seja, quantas compras que eu não fiz, quase não usei cartão de crédito, né? Ou seja, a gente pode viver de forma bem mais simples, né? bem mais, como é que eu diria, parcimoniosa e viver bem. Esse é um ponto. Segundo ponto, né? Como as pessoas são importantes, né? E aprender a valorizar mais, né? Aqueles com quem a gente convive, principalmente os de dentro de casa. E eu estou dizendo principalmente, não é excluindo os outros, não. Porque às vezes a gente dá mais atenção aos de fora do que aos de dentro de casa, né? Então, a pandemia me ensinou isso. E o terceiro, que está relacionado com esse segundo, é a importância do cuidar, né? Como se falou a respeito do cuidar de si para cuidar do outro. Aqui para evitar a contaminação, mas de uma forma geral, né? Cuidar de si para cuidar do outro. E o cuidar do outro como ressonância do cuidar de si mesmo.
Ou seja, se eu consigo me cuidar, eu consigo cuidar do outro. Se eu me cuido, eu me amo. Se eu me amo, eu sou capaz de amar o outro. Se eu me amo, eu me respeito. E, portanto, eu consigo respeitar o outro e acolhê-lo como um ser diferente de mim. Então, isso é, para mim, está reforçando esse aprendizado, né? E o meu desejo é que eu possa, e todos nós, possamos implementá-lo cada vez mais no cotidiano da nossa vivência psíquica e relacional. E muito obrigado, Marta, pela oportunidade. Eu sou muito grata. Agora, Gerardo, eu quero que você deixe para eles assim uma forma, quando eles identificam essa ansiedade, o que eles podem fazer naquele momento? Claro que tem que procurar ajuda, isso é fato. Mas naquele momento, para ter um alívio, para ter um fôlego, um suspiro mais profundo e centrado, como é que você acha que eles podem fazer? A primeira coisa, a primeira coisa é entender a ansiedade como consequência e como alarme. Está apontando para algo. O segundo movimento, que pode ser ao mesmo tempo, porque falando a gente vai na sequência, mas pode ser ao mesmo tempo. Respirar profundo. A respiração mais completa, que vai do diafragma e vai subindo até o ápice do pulmão. Que aí isso muda os neurohormônios. Só que para que eu consiga fazer isso no momento de ansiedade mais forte, eu tenho que treinar todo dia. Então, entender como alarme, respirar profundo, acolher e se colocar disponível para, através do que está sentindo, perceber o que está motivando, ou seja, a ansiedade. Do que é que eu estou com medo? E aí esperar para ver o que é que vem de lá de dentro. Porque se não vier na primeira vez, pode vir na segunda ou na terceira, né? Ou na quarta. Se for fazendo nessa sequência, em lugar de se incomodar com a ansiedade, vai desenvolver o hábito de utilizá-la para se perceber num nível mais profundo. E aí fica diferente, muito diferente. Isso vai ajudar bastante. Né? Eu acredito. Isso vai ajudar muito. Gerardo, eu quero de novo te agradecer com muito carinho, porque eu sei que você tem um tempo muito limitado, com muito carinho e com o meu desejo de muito sucesso na clínica nova e que vocês possam assim, progredir bastante e ajudar mais pessoas do que vocês já ajudam, né? Eu conheço aí essa dinâmica e sei que vocês colaboram com muitas pessoas, de diversas maneiras. E que isso possa se ampliar, né? E o nosso propósito de fazer o bem. Isso. Né? E ter a vontade, né? De estar na vida, de participar, de ter um propósito para essa vida. Então, a minha gratidão gigante é do meu coração para o seu coração. Muito obrigado também, Marta. Um grande abraço a todos. Para você que está aqui assistindo essa entrevista, compartilhe com outras pessoas. Muitas pessoas podem se beneficiar deste saber. Dr. Gerardo é uma pessoa maravilhosa, um profissional competente. Então, você pode divulgar esse trabalho para que mais pessoas possam ter acesso a esse saber que você teve hoje. Muito obrigada por você estar aqui. Curta o vídeo, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça-o agora. Um grande beijo para você.